Olá, estamos aqui no nosso segundo podcast do Elas Podem, um podcast para falar sobre mulheres, suas carreiras, fonoaudiologia, carreira na saúde, empreendedorismo, maternidade e tudo que envolve o mundo feminino. E hoje nós estamos com uma convidada especial, que é a fonoaudióloga Luciana Rezende. Ela que é mestra em Ciências da Saúde com habilitação em Neurociência, que tem também várias formações na fonoaudiologia e no desenvolvimento infantil como um todo. E vai falar aqui um pouquinho, então, mais sobre o que é essas formações, o que ela faz e um pouquinho da carreira dela. Obrigada, Mara. Olá, pessoal. Meu nome é Luciana Rezende, né? A Mara já me apresentou um pouquinho. Também sou mestra, né, em Ciências da Saúde com habilitação em Neurociências. Tenho algumas formações dentro da fonoaudiologia e alguns métodos que me auxiliam na minha prática clínica. E também sou professora universitária lá em Brasília. Então, né, me apresentando um pouquinho, meu público-alvo, né, tem sido as crianças, né, o público infantil, principalmente públicos com atraso no neurodesenvolvimento, né, algum transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno motor. E esse é o público que mais, no momento, assim, né, que mais acelera o meu coração para buscar conhecimento, para buscar auxiliar, né, as pessoas, né, os outros fonos, os outros profissionais que chegam até mim também buscando orientação, supervisão. Também faço muito o trabalho de comunicação alternativa, né? Prego muito essa palavra da comunicação alternativa, que eu vejo um leque muito aberto, né? E um leque de oportunidades para essas pessoas, né? Esses indivíduos que possuem necessidades complexas de comunicação. Então, acredito muito nesse poder que a comunicação ela traz. Tanto, né, a comunicação para a gente, né, pessoas adultos, né, em questão de negócios e tudo mais, a nossa performance comunicativa, quanto também para os nossos pequenos, os aprendizes, né, que muitas vezes não desenvolvem ou estão, né, com atraso nessa parte de desenvolvimento da fala, mas que tem total potencial para desenvolver uma comunicação de forma multimodal, além da fala. Bem como também, né, até um lema assim para mim é que eu busco promover sempre a comunicação funcional, além da fala, né? Legal, Lu. Já adiantou aí um pouquinho de algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Mas, para começar, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória até aqui, né? Você está agora com quase 6 anos de formada, né? 5 anos e meio, mais ou menos, né? Aí você fala direitinho. Como é que foi essa jornada? Como que você descobriu seu potencial para poder trabalhar com crianças? Como que isso aconteceu? Sempre foi seu sonho? Não? Descobriu depois da formatura? Como é que foi um pouquinho da sua jornada para essa descoberta? Então, né? Quando eu entrei na fonoaudiologia, é uma história bem interessante, assim, porque eu vi alguns colegas sempre falando muito dessa questão de eu nasci para ser fono, essa é a profissão da minha vida, né? E às vezes eu parava para pensar e falava, gente, eu não sinto tudo isso. Né, não é que eu tinha chegado ali, caído de paraquedas, não era isso. Mas era mais uma questão de que eu queria fazer muitas coisas, né? Eu cheguei a me inscrever para diversos vestibulares, nem todos eu cheguei a fazer em si, mas fiquei nessas dúvidas, né? Até mesmo no vestibular de fono, eu mudei um dia antes de encerrar as inscrições, que eu tinha me inscrito para turismo. E aí depois, conversando, meus pais conversaram comigo, falaram algumas coisas lá e não sei o quê, que também o campus da faculdade era mais próximo da minha casa, ia ser mais fácil para ir, né? E para essa questão de mobilidade também seria mais fácil. E aí me inscrevi, passei, fiquei feliz por ter passado, com certeza, ainda mais numa faculdade pública, né, numa faculdade federal. E ao mesmo tempo eu também tinha passado pelo ProUni para comunicação social e jornalismo, né? E aí eu fiquei naquela dúvida, nossa, eu também adoro jornalismo, adoro essa área. Mas antes eu também já tive tantas confusões, né? Tinha me inscrito já para veterinário, para fisioterapia. Então, assim, os diversos, engenharia florestal, pensei em sair diversas vezes para fazer engenharia florestal. Mas, né, tinha algumas coisas que me deixavam com os pés no chão,
né, que eu não podia assim me dar ao luxo de simplesmente sair e fazer outra coisa, por questões mesmo socioeconômicas, né, questões familiares e de renda e tudo mais, e que eu sabia que se de repente eu desistisse ali, não é que seria impossível, mas iria ter mais dificuldades. Então eu precisei assim internamente, né? Não que alguém me forçou e tudo mais. Meus pais sempre me apoiaram também, mas eu sabia que se eu saísse ia ser mais difícil. Por quê? Porque eu não tinha também nem certeza, né, ao certo do que eu realmente queria. Mas tinha coisas na fonoaudiologia que eu me identificava e que eu falei, não, tudo bem. Não sou essa pessoa que nasceu para isso, como alguns colegas comentavam, né? A gente acabava se comparando às vezes, né? Via as pessoas com muita certeza, e eu já não tinha muito isso. Mas eu via, então comecei a ver possibilidades ali dentro que eu poderia ir, né? Caminhos que eu poderia ir. E até mesmo dentro disso tinha um caminho que eu pensei que eu iria, mas que após a formação, né? E ao ingressar mesmo, de fato, no mercado de trabalho, eu vi que as portas se abriram para outra área, mas que também não me arrependo, né? Que foi uma área, que é a área que eu estou atualmente, que eu me identifico bastante, e que é a área que eu estou atualmente, que eu não me arrependo também de forma alguma, até porque eu sei que eu posso fazer diferença, né? Tanto para a vida das pessoas ali, a vida das crianças, a vida dos pais, a vida de outros terapeutas também, né, nessa parte de supervisão, a vida para os meus alunos mesmo, né, na faculdade, que eu puxo mais para sou mais dessa área de linguagem infantil e tudo mais. Então, eu passo muito essa perspectiva para eles também, porque às vezes a gente vem com aquele peso, assim, né, a gente vê tanto na internet, às vezes as coisas são tudo tão perfeito, né, e, claro, não precisa ser assim, né, todo mundo tem uma história diferente, todo mundo vai ter um caminho diferente para trilhar, né? E a gente saber respeitar os nossos limites, saber respeitar o que cabe ali para o nosso caminho, né? Para a nossa realidade. Na verdade, assim, se exige demais de uma certeza de quem está entrando na faculdade, sendo que a gente entra na faculdade muito jovem, né? Por exemplo, eu entrei na primeira vez, né, não na fonoaudiologia, eu entrei com 16 anos. Olha aí. É muito cedo, é muito cedo. E aí, de fato, eu não tive certeza e saí depois de 2 anos e fui fazer fono. E ainda assim eu era muito nova, que a gente tinha a mesma idade, acredito. 19 anos. É muito cedo também para se ter alguma certeza nessa vida. Então, é arriscar mesmo. É falar, eu acredito nisso aqui agora, e se mudar de ideia, tá tudo bem. E engraçado, eu me identifiquei com algumas coisas, né? Você falando, também era essa pessoa que queria todos os cursos na época no ensino médio. Todo dia eu tinha descoberto um curso novo que eu podia fazer, que fazia sentido para mim. Todo dia eu chegava em casa, mãe, descobri o que eu vou fazer. Agora eu vou fazer não sei o quê. E aí dá umas crises na gente. Será que eu nunca vou ter certeza? Será que nada vai ser bom para mim, né? E então, realmente, a gente tem que escolher e experimentar. E quando eu fui entrar na fonoaudiologia também, a minha intenção era entrar em comunicação, em jornalismo ou publicidade, mas era alguma das duas da comunicação. Essa era a minha intenção, mas por outras questões eu fiz a escolha da fonoaudiologia, que também foi tipo exclusão, assim. Não era essa paixão também, era assim, o que trabalha a fonoaudiologia, o que estuda a fonoaudiologia? É comunicação humana, eu gosto de comunicação. Isso, e eu sempre também tive um pezinho assim com a saúde, né? Então, juntou as duas coisas, juntou 2 aspectos. Então, eu lembro de quando eu percebi que a fonoaudiologia era essas 2 coisas, eu falei, poxa, isso pode dar certo. Mas não pelo sonho, até porque fonoaudiologia eu descobri que ela existia, eu já era adolescente, não é uma profissão que, principalmente quando nós éramos mais novas, se sabia que existia, né? Todo mundo sabia. Hoje em dia já está muito mais falado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas, então, a gente descobre esse curso mais tarde, então fica mais difícil, né? Entender tudo o que envolve. Então, eu também passei por uma situação bem parecida, e quando eu conheci a fono, eu falei, acho que é isso mesmo, tem uma gama muito grande de coisas para se trabalhar, então dá para ser diferente, dá para permear aí. Sim. Se não é uma coisa, talvez outra, não tem o perfil para essa área, mas pode ter para outra. Então a fonoaudiologia oferece muito isso para a gente, e é uma área muito gostosa, assim, né, de entender, justamente por ser
o profissional da comunicação humana, né? Então, a gente que é bom, né, que é comunicador, já tem ali um pezinho para dar certo, para gostar. Sim. Não, e uma coisa só para trazer aqui, né, para o público também que está assistindo a gente, que às vezes a gente conversando aqui, nossa, a gente tinha tantas opções ali de escolher, e na verdade não, né? A gente já se conhece aqui e a gente sabe que, na verdade, a nossa história de vida, né, a nossa situação familiar, histórico socioeconômico, como eu mencionei aqui também, não eram assim dos favoráveis, né? Então a gente, assim, por mais que a gente era sonhadora, mas não, na verdade a gente não tinha tantas opções, né? A gente tinha limites. E aí, por exemplo, eu e você também, né, pelo que a gente já conversa assim, de anos, a gente sempre tinha a mentalidade de que a gente ia conseguir vencer, né, a gente ia conseguir ser alguém, né, conseguir as nossas coisas e tudo por meio dos estudos. Então, por isso que, para a gente, assim, era muito importante a gente tentar escolher algo certo, que a gente não, né, assim, não errasse, porque a gente não tinha tanto tempo, assim, às vezes, para continuar esperando, né, para conseguir conquistar, né? Então, por exemplo, só retomando um pouquinho, eu, por exemplo, né, terminei o ensino médio, era uma aluna muito aplicada, nunca fiquei de recuperação, estudei a minha vida toda em escola pública. Eu faço questão de enfatizar isso, porque eu sei que, às vezes, na escola pública, a gente fica com receio, assim, quando a gente tem essa mentalidade, porque a gente sabe que, às vezes, está em desvantagem com relação a outras pessoas, justamente porque o ensino público tem alguns déficits também, né? E aí eu sempre fui muito esforçada, né? Sempre aproveitava o máximo de oportunidades que tinha dentro da escola também. Às vezes tinha projetos extras, assim, de estudantes da UNB que faziam aulas de português lá no colégio que eu estudava. Então eu participava isso contra turno, fazia projetos de filosofia, me metia em tudo, assim, tudo que tinha de física, né? E tudo. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu não passei de cara logo no vestibular, no PAS, né, que tem lá em Brasília. E eu me senti muito incompetente, assim, me senti muito mal, porque eu sabia que eu era muito esforçada, mas por que eu não passei logo, né? Eu fiquei com vergonha, me senti realmente mal, assim. Lembro de minha mãe, né? Assim, minha mãe sempre me apoiou muito, mas nesse momento ela até perguntou: "Ué, filha, você sempre estudou tanto, por que você não passou, né?" E aí me senti péssima, assim. E aí meu pai falou muito para eu estudar para concurso, que investir nisso, para concurso, porque lá em Brasília, né? Se você não for concursado, você não tem dignidade lá, se você não passou num concurso. E aí eu fui para essa área de começar a estudar para concurso, né? Meu pai, na época, ele se esforçou lá um pouco mais, assim, em relação a abrir mão de algumas coisas para poder proporcionar para mim um cursinho para concurso. E aí, nesse um semestre que teve, né, assim, de eu ter terminado o ensino médio e entrar depois na faculdade, né, do final para o meio do ano, eu fiz o vestibular e passei. Sendo que eu estava estudando era para concurso, mas graças a Deus eu foquei lá no português, na matemática e tudo, e consegui passar no vestibular. Então, eu acabei deixando também de estudar mais para essa área e foquei na faculdade, né? E teve outras coisas também, mas que a gente pode ir explorando aí no decorrer. Sim, tem muita coisa ainda pela frente. Tá, então falando um pouquinho de hoje, né? Como que você está atuando hoje? Como está a sua vida, sua carreira neste momento? Com que você está trabalhando? Qual é o público que você está trabalhando? Tem clínica? É concursada? Deu certo o concurso? Não deu certo? Desistiu? Se descobriu aí, né? Conta um pouquinho como está a sua carreira neste momento. Então, né? Essa parte até tenho feito muitas reflexões, porque a gente está num processo, a gente é um processo de metamorfose ambulante, acredito muito nisso, né? Às vezes também. A gente está aqui, depois a gente está ali, e a gente precisa fazer escolhas na nossa vida que às vezes são muito difíceis, né? Já atuei no âmbito clínico, né? Fui rapidamente, estando nas clínicas, fui, digamos, promovida a outros cargos maiores, assim, além de só trabalhar como fono, né? Nessa parte também de supervisão, cheguei já a ser supervisora geral também de uma clínica. E aí fui para outra e continuei nessa parte de supervisão também, atendendo em conjunto. E, né, diante das escolhas que a gente tem que fazer, né, de ser protagonista da nossa vida, eu pesei muito isso. Então, atualmente, né, neste momento aqui, eu estou mais na parte de atendimentos domiciliares, fazendo supervisões de caso, né? Faço supervisão online, supervisões para clínicas, para grupos, né? Também de equipes, né? Também grupos de estudante,
pessoas, fonos, né? Fonos que têm casos isolados ou casos voltados muito para a comunicação alternativa também, que é uma área que eu tenho me aprofundado bastante. E, né, também estou como professora universitária lá em Brasília, que foi algo que eu já imaginava em algum momento da minha vida, só que fluiu muito bem neste ano, né? E que eu fiquei muito feliz, assim, porque muitas coisas, às vezes, a gente atrai. Eu acredito muito nesse poder de atração, assim, né? Não é um poder em si, mas essa questão de energia, né? Então, eu já pensei em algum momento, mas não chegava aí atrás, porque eu pensava, vai ser difícil, mas quem sabe um dia. Mas eu fazia ali a minha parte, né? Continuava estudando e tudo, fiz o mestrado também pensando, né, em talvez essa possibilidade no futuro. E esse ano surgiu essa oportunidade que tem sido muito bacana também, né? Estar ali lecionando tem sido uma oportunidade maravilhosa. Legal. E falando sobre a sua perspectiva, né? Você falou da sua dúvida lá na época da faculdade, todas as dúvidas em relação a ser fono, se era isso, né? E aí eu sei, né, que você queria outras áreas, tinha mais interesse em outras opções. Como é que você caiu, assim, nessa oportunidade de trabalhar com criança, com o desenvolvimento infantil? Uhum. Então, quando eu entrei na faculdade, para meio que aceitar, não, vou fazer fono, né, que eu tinha passado em comunicação social também, com bolsa 100% e tudo, numa faculdade muito boa lá de Brasília. Um dos motivos que eu pensei em, de repente, escolher foi porque também tinha essa parte de comunicação, né, que é mais um ponto que a gente tinha em comum, né, que foi o que uniu a gente também, né, nessa parte de performance comunicativa, trabalhar com cantores, com televisão e tal. E aí Fono dos famosos. Sim, exatamente. E aí, durante a graduação, eu fiz freelance, né, por 5 anos, até depois que eu me formei, estava no mestrado e continuei fazendo, por questão que eu gostava também, né. Eu fiz um freelance em animação infantil, animação de festa infantil, fazia pintura de rosto, fazia animação de fato, fazia personagens infantis. E com isso eu me descobri muito nessa área com as crianças, né? E também, né, não só nessa parte da animação infantil, mas também na época que assim eu ia, né, para uma igreja local, eu também era tia, né? Eu fazia parte da escolinha, né? Cuidava das crianças ali, ministrava ali para elas também. Então eu já tinha muita habilidade com criança, né? E foi uma coisa assim que sempre foi muito natural para mim e que eu percebia isso até na época da faculdade mesmo, né? Que às vezes eu tinha algumas colegas na época de estágio que, por mais que às vezes o estágio para mim pegou um pouco, né? Em alguns momentos que foram desafiadores, que foram momentos que eu também tive crise de, meu Deus, será que eu vim parar na coisa certa, né? E aí eu via que, por mais que às vezes na época do estágio eu não tinha tantas habilidades teóricas, que eu falo isso até para os meus alunos também, mas eu tinha muita facilidade para lidar com as crianças. Então, isso sobressaía, graças a Deus, porque aí eu conseguia também ter um vínculo bom ali com elas e ficava mais tranquilo para eu poder atuar ali com elas, né? E, através disso, eu fui descobrindo que, poxa, eu levo jeito com criança. E eu sempre gostei muito de criança. E aí, com isso, né, me formei e já entrei logo no mestrado. Fiquei naquela dúvida, assim, será que vai dar? Então, logo no primeiro ano do mestrado, eu já fiz todas as disciplinas para depois... Eu fiz o mestrado com bolsa e tudo mais. Então, logo no primeiro ano, eu já fiz todas as disciplinas para eu poder depois conseguir me dedicar de alguma forma a trabalhar e também chegar a fazer voluntariados, né? Isso é uma coisa importante para eu citar, porque foi até no último ano da faculdade eu entrei no voluntariado da Sinfonia Diferente, uma sinfonia diferente que tem lá, que começou lá em Brasília com a Ana Steinkoff, e que agora já tem mais de 5 estados do Brasil, né, 5 regiões do Brasil e tudo. E que aí, através disso, eu consegui perceber também que eu tinha habilidades com crianças autistas, né, que uma sinfonia diferente voltada para essa questão, né, de musicalização para crianças com autismo, né, para as famílias e tudo mais. E eu fui percebendo que eu tinha habilidade também com essas crianças neuroatípicas, né? E fui me identificando melhor. E aí, com a primeira oportunidade assim de trabalho fora, eu
tive, né, pacientes também dessa área, e aí fui começando a direcionar meus estudos. Né, meus estudos, assim, de fazer cursos além da faculdade, porque só a faculdade em si, assim, por mais que a gente teve excelentes professores, né, professores que ensinaram muito, né, foram professores, assim, que realmente foram mentores também para a nossa vida, mas a gente sabe que só a faculdade não é suficiente para a gente atuar com diversas áreas dentro da fono. E aí fui direcionando meus estudos e tudo. E dentro da faculdade mesmo eu já tinha muita vontade de fazer curso, só que não tinha, né, o financeiro, o financeiro ali a favor. Então, logo que me formei com a bolsa também já comecei a fazer esses investimentos, né, de cursos dentro da área de autismo, né, em aba, enfim, cursos nessa área mesmo, que conseguiram permitir para eu oferecer o melhor para os meus pacientes. Legal. Aí hoje, né, a gente até teve agora o curso de comunicação alternativa que a Luciana veio ministrar aqui para a gente na cidade, que foi muito bacana, inclusive. Então, vamos falar um pouquinho que é sua área de estudo maior, né, uma das maiores, né, e é uma coisa tão importante, assim, um assunto que ainda é pouco bem aplicado, né, muita gente ainda tem muitas crenças, vamos dizer ali, em relação à comunicação alternativa, então acho que esse é um espaço que a gente precisa usar também para falar um pouquinho sobre a comunicação alternativa. Como que iniciou sua relação com ela? Como tem sido a sua experiência né, nos casos mesmo? E né, com a questão também teórica, com seus estudos, fazendo uma correlação sobre isso. Uhum. Não, excelente você ter abordado isso, porque realmente acho muito oportuno a gente conversar também sobre isso aqui, né? Onde eu posso falar sobre comunicação alternativa, eu aproveito a oportunidade para conseguir falar. Então, assim, por que me direcionou? Né? O que me direcionou a estudar sobre isso? Primeiro, a prática clínica me instigou mais. Né? Na faculdade, a gente via muito pouco sobre isso. A gente assim, não tem uma disciplina específica, né, que é algo, inclusive, que a gente depois, assim, no futuro, né, pode melhorar essa situação, que a gente vê que seria algo interessante para a gente melhorar, né? Mas que, no caso, a prática clínica, através de ter alguns pacientes, que eu via que, assim, cara, esse paciente já tem essa idade e ele não fala. Meu Deus, o que eu posso fazer? Assim, já estou estimulando aqui há tanto tempo, né? Tô indo por essa linha que não está dando certo, estou indo por essa e não está dando certo. O que eu posso fazer aqui para melhorar? Porque já tinha escutado por alto, né? Já tinha escutado a comunicação alternativa no âmbito mais para idosos também, né? Com afasia e tudo. E aí fui pesquisar. E, diante disso, fui encontrando cursos, né? Na época da pandemia mesmo, aproveitei horrores para estudar. E aí fui entrando nesse mundo melhor, né? Assim, buscando mais aprofundamento, né? Fui fazendo vários cursos na área, tanto online quanto presencial, e com isso eu consegui. Na verdade, né, eu falo que eu consegui, mas ainda assim eu sei que é uma trajetória gigante, assim, porque esse universo de comunicação alternativa, principalmente, né, seja, a comunicação de modo geral, mas trazendo aqui da parte da comunicação alternativa, né? É um mundo infinito, assim, de oportunidades, né? E às vezes a gente acha que está restrito só às pranchas de comunicação, ao tablet e tal, mas não, a gente também tem outros meios, né? O gestual, a escrita, o letramento, né? E através disso eu fui conhecendo também pessoas, né, que me ajudaram a abrir mais esse leque, né? Ter essa visão para proporcionar isso para os meus pacientes também. E aí, né, hoje eu consigo ter um resultado muito melhor, principalmente se a família também colabora, né, porque a gente sabe que às vezes a gente tem alguns desafios, né, dentro da clínica, que a gente faz ali, dá o nosso máximo, né, só que às vezes a gente não consegue tantas evoluções porque, claro, cada família tem uma rotina, né, eu super respeito isso, né, são coisas que a gente não controla, né, cada família tem ali as suas situações. Mas quando a gente tem famílias assim que de fato colaboram e entendem o propósito daquilo ali, né, não somente assim terceirizam, não somente deixam só para o terapeuta, os resultados são fantásticos, assim, resultados também são mais rápidos do que às vezes levar anos, né, para conseguir algo efetivo ali naquela área. Não só na comunicação alternativa, né, mas em qualquer área ali, né, situação, habilidade que a gente está trabalhando com a criança, a gente sempre precisa
dessa junção com a família, e nem sempre é possível por diversos motivos, né? E é essencial, mas na comunicação alternativa eu vejo que realmente não vai, né? Não vai se não tiver essa colaboração, né, entre família, outros profissionais que estão envolvidos no tratamento dessa criança também. Justamente porque a comunicação alternativa, ela não é de consultório, né? Ela não é para ser usada ali no consultório. Isso. Ela é para ser usada na vida da criança. Então, se você faz ali o treino com a criança no consultório, mas ninguém está usando no dia a dia da criança, qual o sentido? Né? Não está sendo efetivo, porque essa comunicação alternativa está sendo justamente uma alternativa para a criança conseguir se comunicar na vida dela, as necessidades dela, as preferências, os sentimentos e tudo mais. Então, se ficar só dentro do consultório, não tem, né, aplicabilidade nenhuma. Exatamente. Então, é uma dificuldade realmente. Então, trazer essa consciência, né, que também é o nosso papel, né, o papel do profissional, trazer mais essa família para dentro, para um bate-papo, para uma conversa, para um feedback muito mais elaborado. Né, ou estar junto nesse momento, se for possível, porque eles não têm o conhecimento que a gente tem. Mesmo se são pais com um grau de instrução muito elevado, se é de outra área, ele não vai saber como que é esse processo, a importância, como fazer. Então, a gente precisa estar, né, sendo muito parceiro, todo mundo sendo muito parceiro um do outro, né? E é aquela questão, né? Realmente, eles não têm o conhecimento e não têm a obrigação de ter, né? Porque, assim como a gente, se a gente fazendo reforma em casa, né? A gente não tem conhecimento de engenharia, né? E não tem obrigação de ter. Vou contratar alguém para fazer esse serviço. E aí, diante disso, eu vou pesquisando. Será que ele está indo pelo caminho melhor? Será que o que ele está fazendo ali faz sentido? Ou ele só está querendo, né, ganhar mais ali? Só está querendo enfiar coisas a mais para eu gastar mais, né, pagando mais? Então, assim, aí cabe a gente a pesquisar para a gente conseguir saber se a gente está sendo passado para trás, se não está perdendo melhores tempo, escolhas, né, tomar as melhores decisões. Exatamente. Né? Então, assim, para os pais também isso é muito importante. Realmente, eles não precisam ter esse conhecimento, mas com o tempo, a gente também instruindo, nós profissionais temos muito esse papel, né, de facilitar isso para os pais. Né? Tem que ter essa parceria, não só para os pais, como com os outros terapeutas também. Então, assim, a comunicação alternativa é justamente, ela não é simplesmente assim um método que vai ser aplicado ali na terapia de fono, que vai ser usado na terapia com a fono. Não, a comunicação alternativa ela é uma comunicação, ela é uma abordagem de linguagem, né? E é um plus assim para a gente fazer aquele indivíduo, né? Poder proporcionar para aquele indivíduo para ele desenvolver de fato, né? E que através da comunicação alternativa a gente consegue também ter ganhos cognitivos, né? Ganhos sociais, socioemocionais, que isso são comprovados, né? Em artigos. E que, às vezes, a gente fica limitado ali com os mitos, né? De, desistiu da fala, ou vai inibir a fala da criança. E a gente não escuta isso só de pais, né? A gente já escutou isso de profissionais também. Então, assim, gente, por favor, né? Tirem isso da cabeça de vocês, assim, porque isso está prejudicando o desenvolvimento daquela criança, sabe? Todos nós temos direito a nos comunicar. E a comunicação, ela não vem só através da fala, né? Então, é igual essa questão de ser em todos os ambientes, né? Por exemplo, se a gente for pensar no desenvolvimento típico, né, de um bebê, né? Antes mesmo dele nascer, ele é exposto ali a palavras diariamente, milhões de palavras, né? Os pais falando, aonde a mãe vai, ele está ali escutando e tudo. Aí ele nasce, todo mundo vai falar com aquela criança, né? Todo mundo vai falar com ele. Aí ele vai crescendo e escuta todo mundo falando, por mais que não é com ele diretamente, mas ele está sendo exposto aos estímulos da fala, né? E aí, à medida que ele vai aprendendo a falar, a gente vai reforçando diariamente, né, para ele continuar desenvolvendo essa fala, né? É muito bacana, né, você mesmo com a sua filha pequenininha, né, que à medida que ela aprende uma palavrinha, a gente já quer que ela continue aprendendo aquela palavra e ir aumentando mais ainda o vocabulário. E aí isso vai construindo ali a comunicação dela, ela vai conseguindo se desenvolver de fato. E aí na comunicação alternativa, que o indivíduo ele está fazendo ali com a fono, tá a coisa mais linda, né? A prancha está linda, o sistema de comunicação está super organizado, bonitinho ali e tudo, com as funções comunicativas, só que ele só está usando com a fono. E aí, como que a gente quer que funcione? Aí, às vezes, manda o tablet para casa, manda a prancha, aí a gente recebe os feedbacks. Ele não usa isso aqui, não. Ele não está usando isso aqui, não.
Claro, é. Ele não percebe que ele pode usar isso com vocês, né? Ele não percebe que ele pode usar isso em outros ambientes. Ele associou ao ambiente com a fono, porque com a fono usa. Já aconteceu comigo, inclusive. Pois é. Então, assim, justamente, a gente precisa motivar também aquele paciente, né? Aquele aprendiz, que ele pode usar ali. Ali não vai ser algo só restrito para uma pessoa. Ele pode usar com quem ele quiser, deve usar, né, com quem ele quiser. Então, à medida que ele vai vendo outras pessoas usando com ele também, que é aquele processo de modelagem que a gente fala, que no início precisa se modelar muito tempo antes de esperar já um resultado de, ele vai começar a usar fluentemente. Não, às vezes ele vai ficar exposto há muito tempo, muitos anos, né? Tem até um vídeo que eu geralmente mostro para os meus alunos, né, da Carol Altistando, que ela é já adulta, né? Ela fez faculdade e tudo, e ela faz uso de comunicação alternativa, né? Eu acho que ela tem mais de 30 anos, se eu não me engano. E aí ela disse que começou a comunicação alternativa com 12 anos. Ela falava, ela cantava, só que ela falava um pouquinho, falava mais rápido, né? Ela fazia cantava, tinha ecolalias e tudo mais. E ela disse que começaram a comunicação alternativa com ela com 12 anos. E demorou 12 anos para ela conseguir ter uma fluência ali na comunicação alternativa. Só com uns 24 para 25 anos, ela relata que foi quando ela começou a ter mais fluência, começou a escrever de fato ali e conseguiu comunicar mais funcionalmente dentro da comunicação alternativa. Então, isso muitas vezes é um processo longo e que requer paciência e que requer todo uma resiliência também, de entender que não vai ser no nosso tempo, né? Não é no tempo que a gente planeja, muitas vezes, que a gente quer. Claro que a gente quer o quanto antes, né? Tudo a gente quer para ontem. Tipo, o quanto antes ele aprender vai ser melhor para ele também, né? Poxa, seria muito mais fácil se esse indivíduo falasse, de fato, mas nem todos vão desenvolver a fala, por N motivos, né? Que a gente sabe que muitas vezes, mesmo a gente sabendo, a gente não sabe o porquê exatamente aquela criança não desenvolveu, né? Existe uma abordagem na fonoaudiologia que você tem a formação, né? Que é uma abordagem que você precisa ter a formação para poder aplicar, que é o prompt, né? A gente recebe muitas vezes encaminhamento de profissionais, né, de médicos, para usar o prompt, né? Caminhando para a fonoaudiologia com o prompt, por exemplo, né? A gente recebe isso eventualmente, às vezes algumas mães ficam até super ansiosas, né? Porque lá na clínica a gente ainda não tem essa formação, porque não é uma formação muito fácil de ter, ela é internacional, né? Depois da pandemia que ela passou a ter online, ela é bem cara, né? É só em dólar, que você paga em dólar, à vista. Então, é bem cara, e ela é para uma aplicação muito específica ainda, né? Então, até a gente agora vai ter 2 pessoas ali, né? Eu e mais uma vai ter essa formação com previsão para outubro, mas a gente ainda não consegue ter propriedade para falar sobre ela, e eu queria aproveitar que você tem essa formação para falar um pouquinho para a gente, justamente porque recebe, assim, eventualmente, né? Também não é tão comum, porque como é uma aplicação muito específica, né, uma indicação muito específica, a gente recebe as mães muito ansiosas. Eu fui encaminhada para prompt, e quer o prompt, e aqui na cidade realmente, acredito, salvo engano, não tem ninguém ainda, né? Agora que a gente vai fazer essa formação. E ficam ansiosas, como assim, só vai dar certo se a gente realmente fizer esse prompt, né, e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que é, de fato, essa indicação, para que casos é utilizado o prompt, né? É só quem tem prompt consegue trabalhar para esse caso. Fala um pouquinho disso para a gente. Não, ótimo. Pois é, esse curso, assim, não só aqui, como, né, em Brasília e em outros locais também, eu sei que é um curso muito desejado, né, por muitos pais e por muitos médicos também, né, de que os fonos tenham essa formação. E como você já comentou, né, não é uma formação muito acessível para o profissional também, em relação a financeiro, né, a ter todos esses cursos assim. E aí, assim, o prompt, ele é uma abordagem multidimensional, mas que é voltada somente para fonoaudiólogos de fato, né? Quem pode aplicar, quem pode fazer o curso são somente fonoaudiólogos já formados. E, assim, é uma abordagem voltada mais para a parte de transtornos motores da fala. Foi idealizado mais para a questão de apraxia, mas que hoje em dia, como a gente tem já os transtornos motores da fala mais descritos, né? Que é transtorno motor de fala, atraso motor
de fala, disartria, apraxia e tudo mais. Então, ele é uma abordagem mais voltada para esse público. Não que a gente não possa, né, dentro da nossa clínica, aplicar com outras coisas também, porque a gente sabe que a gente vai ali juntando algumas coisas que a gente vai aprendendo e que faz sentido para tais pacientes. Só que, assim, o prompt também, ele tem alguns, digamos, pré-requisitos para aplicação e que nem todos os pacientes que chegam para a gente, por mais que às vezes venha ali com encaminhamento médico, né, que tem indicação para prompt, seria um paciente de fato para indicação para prompt. Às vezes pode ser porque o paciente não tem a demanda de prompt, às vezes é um paciente que assim, só tem um transtorno fonológico, só troca alguns sonzinhos ali na fala e vem indicação para prompt. E, na verdade, não. Na verdade, uma abordagem convencional chegaria, né, no resultado que seria o adequado ali para a fala daquela criança melhorar. Né? Então, assim, o prompt não seria uma abordagem necessária naquele caso em relação a só tem que ser se for um fonoaudiólogo com essa abordagem. E aí já tem outros que chegam, que realmente assim, têm demandas importantes, demandas motoras, demandas, né, sensoriais, demandas de comportamento, né, demandas comportamentais também, mas que nem por isso esse paciente a gente conseguiria ter uma efetividade com a aplicação do prompt, até porque o prompt ele demanda justamente toques, né? Ele vai demandar toques específicos ali na região do rosto, né, da região da face, aqui, né, de cabeça e pescoço e tudo mais, e que vai ter pacientes que a gente sabe, né, principalmente assim crianças com algum transtorno sensorial ou autismo, de fato, que também muitas vezes tem associado ali o transtorno sensorial, que vão deixar a gente tocar, né? Então vai ser um desafio imenso, né, que ele realmente assim seria um candidato mas não necessariamente a gente conseguiria aplicar de imediato com ele. Então, às vezes, ele precisaria passar por outros processos, né? A gente precisaria trabalhar outras coisas ali com aquele paciente em relação a comportamental, a pré-requisitos de fala também ali, de apontar, de contato visual, né? Enfim, para a gente conseguir chegar ali na parte da fala, né, na parte aqui motora oral, trabalhar com uma comunicação alternativa, né, para proporcionar para aquele paciente uma comunicação funcional, né, porque às vezes a gente já quer ir logo para a fala e, na verdade, é um processo. Às vezes o paciente ele precisa passar por algumas coisas antes, principalmente quando a gente está em equipe multidisciplinar, isso é muito bom, porque aí cada profissional ele faz os seus direcionamentos, né, o terapeuta, o psicólogo, né, terapeuta ABA, se a criança ela segue essa linha de atendimento, por exemplo, ABA, consegue guiar muito bem, um terapeuta ocupacional com IES, ou de repente até com BOBIT, se a criança tem alguma questão ali de demanda também, e aí a gente consegue trabalhar para a gente conseguir chegar ali na parte da fala com o prompt em si. E aí vai ter outros pacientes que, digamos, que tem uma apraxia de fala pura, ou que tem um transtorno motor, somente o transtorno motor, que também vai afetar um pouco de comportamento, mas quando a gente começa a trabalhar de forma efetiva, a gente consegue chegar nos resultados também. Aí esses seriam os mais candidatos, digamos, os mais adequados para a gente conseguir, de fato, ter essa abordagem. E aí essa abordagem, ela, de fato, é uma abordagem excelente, mas que aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem algumas abordagens dentro da fonoaudiologia que foram baseadas, inclusive, em prompts. Né? No caso, o prompt ele tem muitos estudos, né? Tem muita literatura científica que comprova ali essa abordagem, né? E tudo mais, o fundamento dela. Mas a gente aqui no Brasil também nós temos abordagens que são efetivas tão quanto, né? Embora o prompt se aprofunde um pouco mais. Então, às vezes, a gente partindo ali para um multigestos, para um dedinhos, para o plus hand, essas terapias também que mostram formas de multissensoriais ali, né? De forma de comunicação multimodal para esse paciente, também pode possibilitar também resultados efetivos. Então, o prompt seria algo mais refinado, sabe? Que não todos os pacientes que chegam para o fono seriam, de fato, a indicação adequada. E que quem decide isso, de fato, é o profissional que a criança chega, né? E aí a gente poderia até comentar também dessa questão mesmo. Então, a gente recebe muito, né? Na verdade, já é um hábito, por exemplo, com a ABA, né? É uma realidade que quem só
só se é aceito um encaminhamento, uma decisão de qual abordagem, metodologia a criança, né, o indivíduo ali vai precisar, né, qual vai ser que ela vai precisar daquele tratamento. Quem decide geralmente só pode ser o médico, né, geralmente o especialista. Mas nunca é o próprio profissional que vai oferecer o tratamento. E quem é a pessoa que mais sabe do tratamento? O profissional. O médico, é claro, ele tem um vasto conhecimento de base de toda a patologia, a condição, o transtorno envolvido, né? Consegue fazer as indicações de medicamento, indicar que ele precisa do tratamento, né? Que precisa de fono, que precisa de psicólogo, precisa passar pela avaliação, né? Então, a gente sabe, isso é debate há muito tempo, é debate na faculdade, é debate em tudo, né? Sempre é um debate para todas as áreas, não só na fonoaudiologia. A falta da autonomia que nós, terapeutas, né, os multiprofissionais, temos em relação a indicar os tratamentos que nós mesmos realizamos, né? Então, né, para a gente debater aqui um pouquinho também, trazer esse debate, qual que seria o correto? Qual que é a sua visão, assim, para a gente conversar um pouquinho? Eu também vou falar a minha opinião sobre isso, sobre essa realidade. Uhum. Não, é muito interessante isso, porque a gente sabe que não é criticando, né, a classe médica, jamais, né? A gente depende deles também, ambos. Sim. Nós todos da área da saúde, assim, dependemos uns dos outros, né? Ninguém sabe fazer tudo, né? Mesmo, às vezes, a gente tendo várias formações, a gente não sabe falar e fazer tudo com um paciente só, né? Com vários pacientes, muito menos. Então, assim, muitas vezes eu acho, né? Eu vejo, assim, que às vezes os médicos têm essa conduta, né? Já convivendo também com profissionais assim, porque justamente o plano faz essa cobrança, né? E aí o pai já chega, né? Também assim, o pai não chega na intenção, às vezes pode ter um ou outro, mas não chega nessa intenção de médico, você precisa indicar isso para o meu filho porque eu quero essa terapia, né? Mas às vezes o médico vai fazer aquelas indicações justamente para o plano conseguir fazer liberações maiores, né? Liberações específicas, com clínicas e com profissionais que assim, eles acabam julgando que um profissional que tem essa abordagem aqui, por exemplo, o prompt, vai ser um profissional top, porque, né, um profissional que fez um investimento, né? Ele é especialista, ele fez esse investimento e tudo mais. E não necessariamente, né? Eu já trabalhei com profissionais excelentes e que não tinha prompt e que aí, às vezes, deixava, assim, não atende, os pais, né, acabava não querendo aquele profissional só porque ele não tinha aquela abordagem, sendo que a própria criança não tinha nem indicação, aquele profissional que faria um trabalho excelente, sabe? Então, assim, eu acho que vejo que tem muitos profissionais que ficam, às vezes, até frustrados também com essa força assim, que tem que ter, você tem que ser terapeuta aba, né? A fonoaba. E não, por favor, não existe isso. Não existe fonoaba. Né? E aí, por exemplo, com os médicos que eu já tive convivência, comentei muito dessa questão, né? Que não existe fonoaba? Que não existe fonoaba e que não é para indicar prompt para todo mundo, porque não vai ter todo mundo também que vai ter indicação. E não vai ser todo mundo que vai conseguir ali naquele primeiro momento ter aquela abordagem, né? Então, assim, através dessa conscientização, eu fui vendo melhoras também, né? De chegar a esses encaminhamentos. Até porque quem decide, de fato, a conduta com o paciente é o próprio terapeuta que está ali diariamente, né? O terapeuta vê aquele paciente semanalmente, né? Tem uns que vê realmente diariamente. Então, assim, a gente... né, quem é dessa classe terapêutica, né, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas e tudo mais, a gente vê muito que nós conhecemos os nossos pacientes melhor do que... assim, a gente não conhece o paciente melhor do que os pais, né, porque os pais ali, de fato, convivem, né, muito mais tempo, né, e tudo bem, sobre isso tudo bem, mas muitas vezes nós conhecemos o paciente melhor do que o médico que é responsável por ele. E aí, muitas vezes, os pais... levam, assim, a gente faz um trabalho excelente, mas se o médico falou uma coisa, segue aquilo ali do médico e pronto. E não, às vezes o profissional ele segue aquela abordagem ali, aquela linha, porque justamente ele vê o que seria melhor para o seu filho. Claro, buscar uma opinião de um médico é excelente, né? A gente ter essa discussão, né? Todos os médicos que eu vejo assim, que se de repente falou alguma coisa sobre o paciente, comentou alguma coisa para o pai, se eu tenho a oportunidade de conversar, eu converso sobre esses assuntos de, olha, acho que esse paciente ele é assim, não necessariamente eu acho que seria isso, né, que você comentou.
E, assim, a gente ter essa abertura e essa abordagem também com a outra, né, com a outra área é muito importante. Mas, de fato, quem sabe sobre a atuação fonoaudiológica vai ser o fonoaudiólogo. Não que as outras áreas não possam dar uma opinião, igual aqui, né? A gente fez o curso, né, de comunicação alternativa, tivemos presenças de muitos professores, fiquei muito contente, assim, o pessoal da APAE esteve lá representando, também teve outras pessoas, assim, de outras áreas, né, até nutricionistas, super bacana, assim, foi um curso bem diverso, né, multidisciplinar, de fato, e que, assim, até comentei com o pessoal, vocês estão aqui, né? Vocês vão ter os pacientes de vocês e agora vocês sabem que tem pacientes que têm indicação para comunicação alternativa que seria uma opção excelente para esse paciente se desenvolver. Mas antes tenta conversar com o fono responsável, né? Ver se o fono ele pensou sobre isso, ver se o fono tem alguma formação sobre isso para poder auxiliar. Se não, ver se o fono é aberto para isso, né? Caso o profissional fono não tenha interesse, seja negacionista, né, em relação à parte de comunicação alternativa, aí você pode comentar com o pai, de fato, que, olha, fiz um curso tal, fiz uma formação assim, que vi que seria muito interessante se seu filho tivesse essa abordagem também, porque a gente vê isso, aí vocês listem de fato o que tem ali de comportamentos que são interferentes. Ó, vejo que ele faz isso, justamente porque ele não tem uma comunicação ali efetiva, né? Ele tem essa dificuldade. Então, provavelmente, se a gente conseguisse entrar nessa abordagem da comunicação alternativa, né? A gente conseguisse entrar nessa abordagem, a gente poderia ter resultados muito melhores. Então, assim, sempre respeitando o espaço do outro. Não porque agora você fez o curso de comunicação alternativa, você agora é o responsável pela comunicação do seu paciente. Não, se ele tem uma fono, tenta conversar com a fono antes. Se ela é uma fono, né, que não teve interesse, acha que tem aqueles mitos ainda na cabeça e tudo mais, aí, de fato, conversa com os responsáveis para ver, para abrir, né, os olhos e mostrar também essas outras oportunidades, para a gente não ser peso ali, né, para a gente não ficar impedindo aquele desenvolvimento daquela criança. Ainda mais porque, assim, o desenvolvimento infantil, gente, qualquer tempo é crucial, né? Tempo é vida, tempo é neurônio para aquelas crianças. Então, se a gente ficar esperando o tempo passar, às vezes a gente perde oportunidades ali importantíssimas, né? Que às vezes é muito mais difícil a gente conseguir voltar atrás. Não que seja impossível, mas vai ser mais difícil. Então, só para fechar essa parte, o que eu vejo, né, em relação a essa parte de indicação. Justamente, como o médico realmente não é uma crítica em relação aos médicos, e sim, na verdade, eles estão fazendo mais, na verdade, né? É o sistema ser assim, né? Sim. De aceitar as coisas dessa forma, que talvez, na verdade, eles estão até carregando mais responsabilidades que já, né, foi colocada para eles, porque daí tem que ser. Então, imagina, um paciente vai lá no neuropediatra, vamos supor, uma criança que sai de lá com o diagnóstico laudo, com o diagnóstico de autismo, de TEA, ele sai de lá sem um encaminhamento para e não colocou aba lá, por exemplo, ele vai, se ele tem plano de saúde, ele vai chegar lá no plano de saúde, o plano de saúde ele não vai conseguir nada, porque o médico não colocou tudo que tinha para colocar. Então, a gente vê que, na verdade, foi colocada uma responsabilidade maior do que ele deveria ter, né? Porque ele tem toda a parte que é extremamente importante dele fazer e ele está tendo que conhecer, muitas vezes, né, coisas que ele não precisaria ou até está fazendo do jeito que está mais... que está na moda fazer, porque só se conhece aquela abordagem, né? Então, tem uma evidência muito maior, por exemplo, em aba, então coloca fonoaba, né? Fonoaba é uma coisa que, né, ficou também, assim, bem complexa. Né? Eu abri uma oportunidade para a fonoaudiologia, mas, ao mesmo tempo, se exige coisas além da fonoaudiologia e é um problema, às vezes, porque acaba... limitando ali, né? Limitando quem não tem aba, né? Acho que como se menosprezasse a fonoaudiologia sem aba, como se a fonoaudiologia, por si só, não fosse suficiente para tratar a criança, né? A fala, a linguagem, o desenvolvimento na nossa área não for suficiente, se não tiver aba, né? Então, é um assunto também que daria muito assunto, então acho que é melhor a gente não entrar tanto. Sim. Mas quem sabe já pode ser um outro vídeo para a gente fazer, comentar um pouquinho sobre isso, porque
é polêmico, né? E, então, assim, acredito que acaba sendo uma responsabilidade maior que o sistema pede, porque nós, né, todos os profissionais, os multiprofissionais, os fonos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, etc., não tem autonomia de fazer a sua indicação, sua conduta, falar quantas sessões essa criança precisa, também não tem é outra situação, além da abordagem, ainda não tem muito essa questão de definir quantas sessões, quem define também é o médico, não tem como o médico saber disso, não tem. Não tem, assim, fato, não tem. E aí fica essa limitação até tanto para os profissionais quanto para os pais, que sempre tem que ir no médico, e agora cada vez mais. Tem que ficar voltando no médico, porque o médico tem que continuar solicitando, o médico tem que saber se precisa dar continuidade ou não. Então, assim... É umas coisas que não fazem nenhum sentido, na verdade, mas que o sistema pede que seja dessa forma. Por quê? Aí já vem muitas questões, que é melhor a gente não entrar muito aqui, mas que a gente, né, quis trazer um pouquinho desse questionamento que a gente quis trazer um pouquinho de questões mesmo que acontecem e que talvez não precisariam ser assim, mas que o sistema hoje é assim, mas que eu acho que se toda oportunidade a gente falar mais e trazer, de repente, soluções para isso, talvez a gente mude esse cenário aí daqui para frente, né? E assim, para a gente não entrar em cada abordagem que você, né, tem de formação e tudo mais, eu acho que essas seriam as mais assim, diferentes e polêmicas, né? Que essas duas que eu perguntei, né, da comunicação alternativa e do prompt. Mas eu queria saber agora... sobre um trabalho que você faz, né, que você é voluntária num projeto de pesquisa, que também falando, né, sobre isso, que falando mais, trazendo debates, trazendo soluções, que a gente vai mudando as situações que não estão da melhor forma. Eu queria saber, então, esse projeto de pesquisa, né, que chama MAPA. Eu queria saber como que funciona, qual é o objetivo dessas pesquisas, o que se quer solucionar com elas, né? Então, conta um pouquinho para mim do projeto do MAPA. Ótimo. Então, no caso, a sigla que a gente chama é MAB, né? Que, no caso, é Mapa Autismo Brasil. E que, assim, ele surgiu lá em Brasília, né? Com a Carol Stenkoff também, que é a mesma idealizadora da Uma Sinfonia Diferente. E é excelente, assim, uma pessoa super criativa, entusiasta, e que eu fico muito honrada, assim, conhecê-la e fazer parte, assim, né, desses projetos dela, assim, porque instiga muito a gente a querer mais, né, e a gente saber que a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas, né, a gente, de fato, vai fazer a diferença até mesmo em questão de políticas públicas, que é a nossa intenção também, né, com esse projeto. Então, assim, o MAPA, que é o MAB, né, o Mapa Autismo Brasil, ele vem nesse intuito de traçar um perfil sociodemográfico, né, sobre os indivíduos com autismo, né, os indivíduos e as suas famílias também. Ele não tem uma associação ali, é um projeto não governamental, né, então não tem um vínculo ali com o governo, então a gente busca patrocínios, a gente, né, quem quiser e quem estiver assistindo e estiver interessado, né, pesquisar um pouquinho mais e ser um patrocinador vai calhar muito, né, porque quanto mais melhor, porque a gente está, né, inclusive as meninas esse ano, no mês de maio, foram para o Congresso INSAR, na Austrália, que é um dos maiores congressos mundiais sobre autismo, para divulgar também os dados que nós conseguimos ano passado. Então, ano passado, a gente começou com um projeto piloto lá no Distrito Federal. Né? Então, a gente fizemos um questionário online, tivemos ali uma coleta de dados, né? A gente fez um congresso para iniciar, né, a aplicação desse congresso online, para a divulgação desse congresso online. Foi um congresso também excelente. E aí, através disso, a gente deixou ali o questionário por um tempo. Depois finalizamos e conseguimos coletar alguns dados ali, né, um recorte sobre a população do Distrito Federal. E que a gente teve vários resultados, desde relação de processo diagnóstico, de processo de renda familiar, né, como que é a renda familiar dessas famílias, quanto que essas famílias gastam com terapias, que a gente sabe que é oneroso, né, no autismo, assim, são recomendadas muitas horas de terapia. Então, quanto que essas famílias gastam, né, em relação
a renda delas também. E aí também vimos relações de diagnóstico tardio, diagnóstico, né, tardio nas mulheres, diagnósticos, a partir da média, né, de diagnóstico, como que são as escolas, né, o grau de escolaridade dessas pessoas, das famílias e tudo mais. Então, assim, a gente teve dados excelentes, sabe? Inclusive dados de comunicação também alternativa, né? Legal. E aí, através disso, o nosso intuito, né, de começar em Brasília foi justamente a gente ver, né, o quanto que dá certo. As perguntas que nós fizemos ali no questionário fizeram sentido, nós tivemos boas respostas, né, tivemos adesão das pessoas. E aí, com isso, né, com os resultados, com o relatório que a gente fez a divulgação inicial, agora nós estamos numa segunda etapa, que é aprimorar esse relatório inicial, né, fazer mais ali uma base metodológica que a gente utilizou na pesquisa. Nós temos o comitê de ética aprovado também, não é uma pesquisa assim do nada, né? Ela tem uma base ali que foi aprovada no comitê de ética, né, na plataforma Brasil e Tudo. Então, nós temos atualmente, né, a gente abriu inscrições e tudo, então a gente está com um projeto maior, com mais pessoas agora do Brasil todo. Antes estava só no Distrito Federal, então agora a gente tem pessoas no Brasil todo, e tem uma pessoa que está em Portugal, não sei se tem outros também que estão fora do Brasil, não sei de um que está lá. E aí, agora o intuito é justamente refinar essa pesquisa, refinar o que a gente pode aprimorar para o nacional, que o intuito é justamente a gente conseguir esses números em âmbito nacional, porque às vezes a gente baseia aqui as nossas políticas, as nossas condutas terapêuticas, né? Os médicos baseiam as condutas terapêuticas, né, de indicação, encaminhamento e tudo mais, com base muito no que vem de fora, né, no que vem dos Estados Unidos, né, no que vem de outras realidades diferentes da nossa. E a gente sabe que a nossa população é muito diversa, né, tanto assim, culturalmente quanto de socioeconômica também, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esses dados reais da nossa população para a gente conseguir embasar políticas públicas sobre isso, né? Sobre o SUS mesmo, assim, para as pessoas terem essa noção, né, do que pode ser feito, né, medidas que podem ser tomadas e ser valorizado também as outras especialidades. A gente consegue também essa valorização. Então, assim, uma coisa muito positiva que a gente já teve esse ano, né, recentemente, foi esse mês, inclusive, que já com esses dados iniciais, com essas divulgações que a gente está tendo do mapa, a gente conseguiu, né, assim, com o Ministério da Saúde, e com isso, né, nós conseguimos ter em parceria lá com o Ministério da Saúde, já o Sisteia, né, que é um sistema de cadastro para pessoas com autismo. Então, assim a gente vai conseguir saber melhor, né, onde que moram essas pessoas, quantas pessoas são. A gente sabe que ainda assim não vai ter, né, todo mundo da população brasileira ali, mas que já é alguma coisa, né, que já é já vai fazer a diferença de alguma forma. Já é um início, né? Vai ser possível pelo menos ter um perfil melhor, né? Claro que nem você falou, não vai ser de todo mundo, mas a gente já vai conseguir, então, ter uma boa quantidade e, principalmente, entender, né, que espectro está sendo esse, né? Quais são as necessidades de todo esse espectro dentro da população do Brasil. Então, a gente vai conseguir ter melhores direcionamento do que precisa ser feito, porque é aquela história, né? Cada autista é um autista e são necessidades muito diferentes. Então, só ter o dado, temos autista, também é muito pouco. Exatamente. É muito pouco, é um dado pobre, né, que não consegue se fazer muito vago, né? Não consegue se fazer muito para aquelas pessoas, porque não sabe, né, o perfil, se já, né, o diagnóstico, há quanto tempo, já fala, qual o nível de suporte, o que essa pessoa precisa, se está em tratamento, não está em tratamento, tudo mais. Então, acredito que ter assim dados bem mais minuciosos sobre esses indivíduos é o ideal. Então, sim, realmente esse projeto está de parabéns, vai ser muito importante. E sem contar que nós estamos numa fase agora para afunilar tudo isso, né, de que os dados que nós conseguimos lá no Distrito Federal, né, sobre a população e tudo mais, nós queremos fazer divulgações científicas, né, publicações científicas, né, divulgar esses dados no âmbito acadêmico também. Não vai ficar só no achismo de um projeto fez isso. Não, nós estamos agora com equipes direcionadas ali dentro, né, vai ter equipe de publicação, equipe de análise de dados, equipe de
de parceiros, né, equipe de dados de fato, né, meu marido inclusive constitui uma dessas equipes. Legal. Né, e meu marido, meu marido e outras pessoas lá também são autistas, então assim, nós temos pessoas ali dentro da pesquisa que são autistas, né, adultos com autismo, muitos tiveram diagnóstico tardio e que fazem parte ali do projeto por questões assim, tanto de interesse, né, de fazer a diferença ali na população, quanto de interesse também pessoal em relação a discutir esses dados, né? Temos pessoas ali com pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorandos, né? Professores universitários também. Então, assim, a equipe é uma equipe de respeito, né? É uma equipe de fato profissional. Assim, profissional. Não é nada amador, né? Esse Exatamente. projeto, né? Então, assim, por isso que eu encho o peito assim de orgulho em dizer que eu faço parte disso e, né, para todos saberem de fato que assim é algo que vai fazer já tem feito diferença, né? Então, assim, quem, né, está ouvindo aqui hoje, já saiba que em 2025 nós vamos fazer a segunda etapa, que vai ser nacional. Então, vocês todos que estão escutando aqui vão ter essa missão de divulgar para as famílias de vocês, né, para as famílias que vocês atendem, que acompanham, quem vocês conhecem, que né, tem algum autista na família, ou que é um autista, para responder a pesquisa em âmbito nacional, porque a gente precisa dessas respostas, a gente precisa saber quem é essa população, o que a gente pode fazer a respeito disso, né? E isso realmente assim poder revolucionar, né, essas políticas, né, revolucionar o nosso país em relação a isso. A gente é muito entusiasta, né? Sim. Aí tudo que mas que pode isso, né? Acho que a gente nós temos que se preocupar em mudar uma realidade dentro do local onde a gente está inserido, seja na nossa cidade, no nosso estado, no país, e assim vai indo conforme é possível, e dentro da área que a gente tem conhecimento e consegue atuar. Ninguém vai mudar tudo, mas quanto a gente não pode estar mudando, porque se a gente fosse falar, porque geralmente nós da saúde, que está mais só na saúde, a gente não discute tanto e não olha muito para esses dados, mais pensando no futuro, no sentido político, social, do impacto dessa quantidade de diagnósticos, da importância de um bom tratamento. Não é só sobre agora e o futuro dessas crianças, não é só sobre isso. É sobre muito mais que isso. Então, se a gente for conversar só sobre os impactos em várias áreas, que a gente vai ter, que a gente só vai descobrir daqui a um tempo. Hoje a gente pode fazer perspectivas, esses estudos vão nos auxiliar a ter essas perspectivas. A gente vai falar sobre impacto de previdência, impacto de pessoas ativas e passivos, econômico, impacto na educação, na saúde, em tudo. É impacto muito grande. Então, eu gosto muito de olhar também um pouquinho para essa questão política, vamos dizer política, né? Porque política de saúde, assim, como né? envolve tudo, economia, social e tudo, então vamos dizer questões políticas envolvidas ao nosso trabalho, né? A gente está ali no consultório, na saúde, e a gente às vezes não olha para esse lado, mas existe todo esse lado que a gente está aqui para ajudar nesse impacto, né, a melhorar, que esse impacto seja o mais positivo possível, né, ou amenizar ao máximo os impactos negativos. Então nosso trabalho aqui é muito maior do que só aquele trabalho ali de fazer uma criança falar dentro do consultório. Exatamente. Falando agora como fono, né, mas é muito mais que isso. O autismo não é só sobre isso, né. Então, é muito bacana essa questão do Mapa Brasil, do MAB, né? Então, depois até na hora que a gente postar o vídeo, colocar o link do Instagram deles para poder o pessoal seguir, quem for ver, e já ir acompanhando as notícias, né? E participar de alguma forma, porque essas iniciativas, né? Todo mundo como voluntário hoje, né? É uma iniciativa que as pessoas têm que realmente... aqui, né, não é difícil só acompanhar na internet e depois só divulgar esses dados, né, conseguir ajudar dessa forma já vai ser um grande feito, né? Com certeza. Então, para a gente encerrar, uma última pergunta, né? Se você tiver mais alguma coisa para falar, não tem problema. Tranquilo. Mas uma última pergunta que eu queria muito a sua opinião, que eu vou perguntar isso para todo mundo agora. Qual que é a sua... A gente falou muito de passado, né? Já lá atrás. E agora a gente está falando um pouquinho de futuro nesse sentido de políticas públicas. Mas agora falando sobre o mercado de trabalho, falando sobre as mudanças que a gente tem visto hoje, né, atualmente, o mercado de trabalho, as profissões, a internet, ela muda muito rápido a nossa realidade.
Isso é um fato, não é só... Hoje já não é mais só a conversinha, né, dos nossos de antigamente, que vai mudar aqui, isso, que aquilo. Mas a gente está vendo e existe uma perspectiva de mudança de mercado muito mais rápida do que se acontecia antigamente, né? E é difícil acompanhar tudo isso, inclusive. E já existe, né, muitas falas de profissões que não irão mais existir, que serão substituídas pela inteligência artificial, que é uma tecnologia que já está presente na nossa realidade, que empresas já utilizam, que a média de 40% das empresas brasileiras já utilizam a inteligência artificial de alguma forma nas suas empresas, né? No último dado que eu tinha visto, já não mudou porque é tão rápido. Né? Muito dinâmico. Mas é muita coisa já, até, né, para o Brasil, que está aí na categoria de país emergente. Então, assim, eu queria saber de você, o que você acha da nossa profissão, né, da fonoaudiologia, principalmente dentro do desenvolvimento infantil, se você tiver opinião diferente entre outras áreas, ok? Mas, principalmente no desenvolvimento infantil, como você vê o futuro da fonoaudiologia para algum... Tanto para nós também somos jovens, né? Temos aí muitos anos de carreira pela frente, se Deus quiser. E principalmente para quem ainda está tomando essa decisão, se vai fazer fonoaudiologia ou se está ali ainda, né, no percurso, ainda na jornada da faculdade. Qual é a perspectiva que você vê do futuro da fonoaudiologia dentro dessas mudanças de mercado? Ótimo. Então, assim, vejo que a fono ela não tem essa perspectiva de extinção, né? Mesmo com a inteligência artificial aí, a gente não tem pelo que a gente vê, né? Porque é uma profissão muito humana, que requer muito esse contato, principalmente na área infantil, que é o que eu, né, domino mais, assim, que é a área que eu tenho me especializado continuamente, né? Que eu me especializei e tenho feito essa especialização contínua. Precisa desse contato, precisa desse meio social, né? Muitas vezes as crianças chegam para a gente no consultório, né, com atraso de fala, atraso, né, de linguagem e tudo mais. Por quê? Porque às vezes ela não tem contato social ali com as pessoas, ou ela tem às vezes, só que ela não sabe como desenvolver aquilo, né? Ela precisa de ferramentas ali para poder desenvolver. Então, assim, mesmo com inteligência artificial, mesmo com todas as tecnologias aí avançando, nós, né, da fonoaudiologia, não temos esse risco de extinção, né? Acredito que é uma profissão do futuro mesmo, para permanecer, né? Só que, de fato, a gente tem que saber como utilizar também essas tecnologias a nosso favor. A gente não precisa ser negacionista também de falar, não, vou fazer só terapia aqui, não, pronto. Não, a gente tem casos mesmo que a gente usa diariamente as tecnologias, né? Em casos, por exemplo, de TPA, que a gente tem vários aplicativos, né, programas que a gente usa para auxiliar nesse processo, né, do transtorno do processamento auditivo. Outros casos também, né, da audição mesmo, né, trazendo mais para essa parte de audição, que de fato a tecnologia ali, ela veio a favor, né? Então, assim, por exemplo, tem um deficiente auditivo. Antigamente, né, não tinha muitas opções. Antigamente tinha só o aparelho auditivo e eram aparelhos auditivos enormes, né, pesados e tudo. Então, assim, com a tecnologia foi diminuindo esse aparelho. Hoje em dia nem se vê, né? É tão sutil. E justamente por isso precisa mais de fonoaudiólogos. Exatamente. Porque a fonoaudiologia vem para fazer a terapia justamente porque ele conseguiu colocar um aparelho. Exatamente. Por ele ter um aparelho, a gente consegue fazer isso, né? Isso. Assim como o caso, né, de implante coclear também, né, que é uma revolução, assim, da parte auditiva mesmo, né, que a gente tem os médicos que fazem ali a cirurgia e que ainda assim a gente precisa, né, ter esse meio de fazer a terapia também. O fono que vai por essa área vai se especializar. E bem como outras áreas também, né, áreas de idoso, né? Vai ter ali os aparelhos específicos, né? Que vai ajudar ali aquele idoso. A área de voz, né? Que a gente tem a tecnologia aí do laser, tecnologia de neuromodulação e tudo, que são coisas novas assim ainda para a área da fonoaudiologia em si e que vem para auxiliar, né? Antigamente só fazia-se a terapia fonoaudiológica, mas hoje em dia a gente sabe que usando o laser também pode favorecer muito mais rápido, né, essa evolução. Então, assim, a gente usando a tecnologia a nosso favor, a gente consegue resultados fantásticos. Então, assim, eu vejo que é uma profissão, né, que não tem esse risco mesmo de extinção, mas se a gente também conseguir usar essa tecnologia para a gente não ficar para trás, né, para a gente não ser fonoaudiólogos ali que só quer isso aqui, muito tradicionais e tudo mais. Então, assim, a gente tem que acompanhar também, ver o que está em tendência, o que tem comprovação e tudo, porque
é sucesso, galera. Então, a minha visão é muito, muito parecida com isso. Hoje é um assunto que eu tenho me interessado bastante. Apesar de não ser muito tecnológica, sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade, apesar de ser jovem. Eu acho que é interesse, né? Eu sou muito mais humana, assim, do contato humano, então a tecnologia para mim é uma dificuldade. Mas eu amo, assim, saber dessas mudanças, eu gosto de inovação, eu gosto de pensar no que isso pode auxiliar. Então, eu tenho entrado um pouco nessa pesquisa hoje, de entender a tecnologia e principalmente a inteligência artificial, como inserir isso no trabalho, na minha profissão. E compartilho muito dessa ideia de que a fonoaudiologia é uma profissão super do futuro. Nós que temos, né, 6 anos de formada, 10 anos que a gente começou o nosso caminhar na fonoaudiologia, né, que a gente entrou na faculdade, então tem 10 anos que a gente está aí caminhando, o quanto já mudou a nossa realidade de 10 anos para cá. Tanto da tecnologia que foi inserida na fonoaudiologia, quanto também a demanda para fonoaudiólogos, né? A busca por fonoaudiólogos. Então, o mercado de trabalho da fonoaudiologia. Justamente, a pandemia foi um grande marcador da maior necessidade de fonoaudiólogos, justamente porque se diminuiu a interação humana. Então, eu vejo que é justamente isso. O fonoaudiólogo é o profissional que exige interação humana. Então, muitas vezes, muitos casos, as crianças chegam lá com atrasos justamente porque está tendo muito contato apenas com tecnologia, com telas, né? E pouco estímulo, poucas pessoas na sua convivência. E, inclusive, uma das primeiras coisas que a gente orienta é colocar a criança na escola. Porque ela precisa estudar? Não, porque ela precisa interagir. Uhum. Ela precisa ter... Não é a escola a questão. É porque a escola a gente sabe que é uma oportunidade que a criança tem segura, é um ambiente para ela, que vai ser bem conduzido para a idade dela, né, de forma adequada, para que ela possa interagir com outras crianças, principalmente, e sendo bem conduzida ali por adultos que entendem desse desenvolvimento e tudo mais. Então, é essa a grande questão da escola. Então, eu vejo que a inteligência artificial e tecnologias, no geral, vem assim, pegando, arrastando tudo, e vai arrastar a gente também de alguma forma. De que forma que eu vejo que o fonoaudiólogo pode ser prejudicado? Aquele que não vai se atualizar. Uhum. Como qualquer outra profissão, que também é, né, necessária em pessoas, que se ela não inserir a inteligência artificial na vida dela, ela vai ficar para trás, porque o outro que inseriu vai ganhar os espaços, né? Exatamente. Então, eu venho nesse movimento hoje, assim, sabe? Buscando formas, entender o que tem hoje, que eu já posso começar a incluir, mesmo de forma nas burocracias, nessa parte mais operacional, que eu posso já colocar a inteligência artificial para trabalhar ao meu favor. Porque é nessa parte que eu vejo que ela vai nos auxiliar. Ela, com certeza, vai nos auxiliar em ter recursos, formas de trabalhar mais efetivas, produzir materiais mais personalizados de forma rápida. Então, eu tenho certeza que ela vai nos auxiliar, mas também realmente não vejo, principalmente no desenvolvimento infantil, né? Pode ser que outras áreas fiquem um pouquinho mais, assim, mas não tenho estudado as outras áreas. Uhum. Mas eu acredito, sim, que no nosso crescimento, realmente uma profissão do futuro, a profissão de crescimento e que tem muito a ganhar com esse avanço e não a perder. Uhum. Excelente, isso mesmo. Você quer falar alguma coisa para finalizar, deixar algum recado, deixar alguma informação, algo que a gente esqueceu de falar aqui para a gente poder finalizar? A gente conversou bastante, né? Tem muita coisa ainda para conversar também. Se deixar, a gente fica horas aqui. É aquela coisa, né? De que é fono fala pra caramba, fala pelos cotovelos. Nós conseguimos falar bastante coisa, né? Falamos do MAPA, Autismo Brasil, né? Do MAB. Falamos de comunicação alternativa, que era algo que realmente eu fazia questão de também trazer aqui. Mas gostaria de deixar um recado, assim, para as famílias, né? Em relação a ser parceiros, né? Dos terapeutas dos seus filhos. Buscar essas informações assim, do que vocês podem fazer, inserir na rotina, né, para não ficar só terceirizando isso, né, terceirizando o tratamento, porque quando a gente consegue inserir isso dentro da nossa rotina com os filhos, indo para a escola, indo para trabalho, enfim, a gente consegue muito mais resultados, muito mais rápidos. E, né, também para os estudantes, né, não desistam. Às vezes a gente não tem certeza e está tudo bem. Mesmo a gente formada, às vezes a gente não vai ter também certeza de tudo. Mas,
né, é tudo um caminho. Siga o que vai fazer sentido para você, o que é o correto ali naquele momento a se fazer, né? Pensar também com certa racionalidade que vai fazer sentido. E para profissionais, né, a questão da gente sempre buscar essa atualização, né? Porque às vezes a gente sabe que se a gente ficar com crenças limitantes, né, a gente vai deixar de proporcionar para os nossos pacientes muitas coisas. Então, busque sempre se aperfeiçoar, se aprimorar, busque sempre assim, para você oferecer o melhor para o seu aprendiz. E que, com isso, né, vai refletir no seu trabalho, você vai ter mais reconhecimento, né, você vai ter mais respeito pelas pessoas, porque você vai conseguir ser um profissional com autoridade naquilo ali. E isso vai fazer toda a diferença, né, o que diferencia a gente. E, né, um beijo para minha mãe, um beijo para o meu pai, um beijo para o meu marido, para todo mundo, minhas gatinhas, que, né, já que vai ficar na internet, vamos publicar também esse agradecimento público para minha família. E para você também pelo convite. Fico muito feliz por estar aqui. Obrigada. E pelo James também, que está ali na parte da edição, enfim. Então, foi nosso segundo podcast da vez. Foi, então, com a Luciana, e eu agradeço a Luciana por estar aqui na cidade, por estar aqui, a gente fazendo tudo que podemos fazer, curso, podcast, vídeo, e poder agregar aí, acrescentar nos seus relatos, tanto da experiência dela, quanto na bagagem realmente da técnica aqui, de um pouquinho que a gente esclareceu. Tá? Muito obrigada, bom retorno, espero ter outras oportunidades para a gente poder falar de outros assuntos que a gente consegue, tem muito a falar, que nem você falou. E eu espero que vocês gostem e deixem aí sugestões, né, de outros temas, de profissionais de quais áreas, quais especialidades vocês querem ver aqui. E a gente só está começando, né, esse podcast, porque elas podem. Yeah.